É com grande honra que recebemos hoje uma das figuras mais marcantes do cinema e da cultura visual brasileira. Um artista cuja lente sempre esteve voltada para o coração pulsante do país, as profundezas da Amazônia, as manifestações da cultura popular, passando pelos intensos conflitos sociais que moldam a nossa história. Nascido em São Paulo, em 1942, ele é filho de imigrantes austríacos que buscaram refúgio no Brasil durante os anos sombrios da perseguição nazista. Foi na recém-criada Universidade de Brasília, nos anos turbulentos de 60, que ele começou a afirmar seu olhar estético e seu profundo compromisso social. Com a repressão do regime militar, seguiu para a Alemanha em 66, onde teve a oportunidade de estudar cinema com ninguém menos que Alexander Kluger, um dos nomes centrais do novo cinema alemão. Retornando ao Brasil em 68, passou a colaborar com revistas Manchete e Realidade, registrando com sensibilidade e coragem o cotidiano de um país em transformação. Sua estreia como diretor em cinema veio em 1971 com o mídia-metragem Caminhos de Valderez, co-dirigido com Hermano Pena e filmado em Brasília. Desde então construiu uma filmografia rica e potente, que atravessa décadas e nos convida a refletir sobre quem somos. Com vocês, o cineasta e fotógrafo e cronista visual do Brasil Profundo, Jorge Bodansky. Seja bem-vindo, Jorge, é um prazer você estar aqui com a gente. É um prazer também estar com vocês aqui. Para começar, as perguntas, o senhor pode falar onde o senhor estava em 64? Em 64 eu estava aqui em Brasília. Eu entrei na turma de 1964 para a Escola de Arquitetura da Universidade de Brasília. E logo em seguida, veio o golpe militar. Mas a universidade ainda resistiu durante 1 ano e meio. E eu tive a sorte de ainda poder estar na universidade dentro da concepção original dela, que é do Darcy Ribeiro e do Anísio Teixeira. Era um projeto absolutamente revolucionário e que foi concebido para ser um modelo para a universidade brasileira. Isso funcionou 1 ano e meio e depois a ditadura não suportou, vamos dizer, uma ideia tão libertária ao lado do Congresso e houve uma violenta repressão com prisão dos alunos, professores, e criou uma situação insustentável, não foi mais possível continuar. E aí os professores se reuniram e resolveram fazer uma demissão coletiva e com isso fazer uma pressão na sociedade, no Congresso, para que chamar a atenção do que estava acontecendo na Universidade de Brasília. Só que não aconteceu nada, Os professores foram demitidos, a universidade fechou por um tempo, só abriu no ano seguinte, e abriu dentro dos moldes tradicionais. Então, aquele projeto inicial, ele só viveu 1 ano e meio. E era um projeto muito interessante. Primeiro, você tinha liberdade de cursar o que você quisesse. Qualquer matéria, qualquer área servia, os créditos eram compensados. Uhum. E você fazia 2 anos de um básico para depois se especializar em arquitetura, desenho, artes gráficas, cinema, mas tudo isso ainda estava sendo construído, estava sendo elaborado. E eu tive realmente a oportunidade de conviver com pessoas incríveis, como Atos Bulcão, Amélia Toledo, Sischiati, Bianchetti, Santoro da música, enfim, as grandes cabeças pensantes do Brasil daquele momento. E como que foi essa experiência para você? Porque você falou que você conviveu com essas pessoas. Não, foi fantástico, imagine, Eu tinha 19 anos, saindo de São Paulo, não conhecia o Brasil, Não conhecia o interior do Brasil, de repente eu chego aqui e tenho colegas do Amazonas, do Rio Grande do Sul, da Bahia, E eu comecei a olhar para o Brasil a partir desse momento. E o próprio Cerrado, E aí, por exemplo, a professora Amélia Toledo nos abriu os olhos para o Cerrado. A gente saía, fotografava, desenhava, E essas observações estão na minha exposição. As primeiras fotos que eu fiz daquele tempo, em 64, abrem a exposição. Então, o Atos Bulcão, por exemplo, ele chamava atenção para os contornos das obras do Niemeyer, para a gente mostrar o design da obra, E, enfim, eu aprendi o meu olhar, de como eu enxergo o Brasil, eu aprendi nesse momento. E como era o Jorge estudante? Como era o Jorge estudante na UNB? Não, eu era, como todos nós éramos politicamente muito engajados, Todos faziam parte de algum grupo, Tinha a FEUB, a Federação dos Estudantes,
Enfim, a gente estava muito engajado na situação política, né, que estava pesada, brava naquela época, mas ainda não tanto, né? Realmente o golpe ficou mais, o regime militar ficou mais duro a partir de 68 com o AI-5. Até 68 ainda havia uma razoável liberdade de expressão, né? Mas Brasília, a UNB sofreu mais, justamente aquilo que eu te contei, quer dizer, por ser um projeto muito libertário, muito revolucionário, chamou muito a atenção dos militares, né? E eles foram bem violentos no sentido de acabar com a universidade. Eles não conseguiram acabar, né? A universidade, ela tem uma coisa que permanece até hoje, que é muito bonita. Quando ela foi desenhada, foi concebida, em vez de fazer departamentos, eles criaram o Minhocão, o ICC, e todos os departamentos estão dentro da mesma área. Então as pessoas se cruzam e um fica sabendo o que o outro está fazendo, enfim, há um convívio, uma convivência das diferentes áreas, né, dentro do mesmo espaço. E isso permanece até hoje, né? Mas foi a cabeça do Niemeyer que criou a possibilidade, através da arquitetura, de fazer essa convivência, né, importantíssima para o desenvolvimento de uma universidade, você ter um conhecimento geral, não só daquilo que você está estudando. Você citou um pouco das fotografias, né, da sua exposição. Eu queria te perguntar, o que a exposição traz? A exposição Que País é Este? A exposição é um recorte do meu trabalho durante o período da ditadura militar, que começa em 64, justamente quando eu começo aqui em Brasília, né? Termina em 85, mas eu já profissional, já diretor de cinema. Mas há uma coisa comum em todos os meus trabalhos, é uma visão política, né? Uma visão social e política, né? Eu sempre impregnei todo o meu trabalho de cinema, de Super 8, de fotografia, com esse olhar. É isso que a exposição mostra. E o que essa exposição significa para vocês, todo esse seu trabalho? É fantástico, né? Primeiro significa que o Instituto Moreira Salles, ele é o depositário do meu arquivo, né? Arquivo analógico, né? E eles restauraram tudo, digitalizaram todo esse material. Então isso permitiu que esse material fosse exibido, fosse mostrado, tanto em fotografia, Super 8 e em cinema, né? Então, para mim, significa uma redescoberta do meu trabalho nesse período. No dia 12 de junho, né, no caso ontem, aconteceu o início da sua exposição. Eu queria saber como que foi para você, qual foi o sentimento desse primeiro dia e o que E você acha que supriu todas as suas expectativas? Sim. A exposição já aconteceu em São Paulo e em Fortaleza e abriu ontem aqui. Mas aqui é bem diferente, porque o espaço é diferente, né? O Museu Nacional, aquela cúpula que o Niemeyer desenhou, dá uma atmosfera completamente diferente. A gente sai do quadrado, da caixa, e é obrigado a acompanhar as curvas da arquitetura. Isso deu uma dinâmica muito particular na exposição e eu gostei muito. Ela é bem diferente das outras exposições que foram feitas com esse mesmo material. E ainda mais voltando, né? De volta... E voltando às origens, né? Porque tudo começou aqui. Então, para mim, particularmente, é muito emocionante, muito gratificante, né? Eu poder voltar a Brasília com essa exposição. Você está falando muito essa questão da política, né? A exposição está sendo aberta numa semana bem decisiva no cenário político brasileiro, né? Que são os julgamentos dos envolvidos no ato 8 de janeiro, né? E muita gente considera como um golpe contra a democracia. Para você, como que a exposição pode trazer uma reflexão junto com esse contexto? É uma coisa feliz e infeliz ao mesmo tempo, né? Quer dizer, justamente o tema dessa exposição estar tão atual, né? É triste porque vivi o golpe de 64 e a gente vive uma situação muito parecida agora, nesse momento, né? A história se repetindo. A importância da exposição é mostrar o que aconteceu, né? As pessoas que desejam um golpe, as novas gerações não sabem o que foi isso, o que aconteceu naquele momento. Então, vamos dizer, ela contribui para conhecer o que o país já viveu, para evitar que a gente viva isso de novo, né?
Jorge, na sua visão, por que você acha que a gente precisa resgatar esses temas? A gente teve aí o filme Ainda Estou Aqui, que é um resgate audiovisual. E o que você acha que o seu trabalho e os tantos outros artistas, como que pode ajudar nesse processo de resgate? Pode ajudar muito, né? Porque as novas gerações não viveram isso e tem muito pouca informação sobre isso, principalmente no audiovisual, né? Então, o fato da gente trazer essa imagem, né, e contextualizá-la hoje, eu acho importantíssimo. É a grande mensagem que a gente pode passar, que a minha geração pode passar para vocês, né? Dizer, olha, não repitam aquilo que aconteceu. Perfeito. Eu queria falar uma coisa mais sobre as próprias fotos, né? Tem alguma foto que você deixou de fora, talvez, da exposição? Eu tenho 55 mil fotos Caramba. no arquivo do Instituto Moreira Salles, só analógico, né? Claro que muita coisa ficou de fora, mas eles fizeram essa escolha, né, esse recorte da ditadura militar, e aí eles escolheram aquilo que era mais expressivo dentro dessa visão. Claro que tem muitos outros trabalhos, mas não dá para mostrar tudo. E também a exposição tem um tema muito claro, né? Então eles escolheram, a curadoria da exposição escolheu aquilo que está mais pertinente ao tema da exposição, que é justamente trazer a memória do golpe militar, né? Que durou 21 anos, né? Então tem um período muito longo, 21 anos, né? Tem muita longo. coisa aí. Além desse recorte, eu li que você também traz um olhar muito para o norte e para o nordeste. O que é pouco falado, né? Porque assim, na ditadura militar é muito focado no sudeste, no centro-oeste. Nas principais regiões. Nas principais regiões, exatamente. Como que foi para você trazer esse lado que é pouco comentado, é pouco falado? Olha, se é pouco falado hoje, imagine como era nos anos 60, né? E havia o grande projeto da ditadura militar, que era a Transamazônica. Então, eles queriam ocupar, né, uma área que eles consideravam que está desocupada, né, através da estrada, né? E era um projeto assim, era o projeto dos militares. E eu sabia que a realidade que estava acontecendo lá não era aquilo que eles estavam mostrando, né? O símbolo do progresso da ocupação da Amazônia era um trator derrubando uma árvore e abrindo a estrada. E ignorando completamente que, vamos dizer, a propaganda oficial, eles diziam assim, vamos levar pessoas para um lugar que não tem pessoas, né? Só que isso não é uma verdade. Tinha indígenas, tinha quilombolas, tinha ribeirinhos, né, que foram completamente ignorados, como são até hoje, né? Quando se faz um projeto na Amazônia, não se pensa em quem está lá, né? As coisas sempre vêm de fora para dentro, quando deveria ser o contrário. Se ouvir as pessoas que estão lá para desenvolver um projeto para eles, né? E não para quem está fora. E eu mostrei isso, justamente. Eu fui lá, eu tive, como jornalista, fotógrafo de imprensa, tinha uma revista chamada Realidade, naquele tempo, da editora Abril, e que era muito ousada. Ela fazia temas sociais, né, nos limites do que era permitido na ditadura militar. E também era uma revista que dava muito espaço para a fotografia, né? Imprimia com uma qualidade muito boa. Então era muito bom para um fotógrafo poder fazer uma matéria da revista Realidade. E eu fui acompanhando o repórter numa reportagem sobre derrame de dinheiro falso em Paragominas, na Belém, Brasília. E o repórter foi pesquisar a matéria, que acabou não acontecendo, me deixou esperando num posto de gasolina, na beira da estrada. Paragominas eram umas 10 casas, era o início da ocupação, né, com o gado na região. E observando as coisas que aconteciam no posto de gasolina, que durante o dia era um posto de manutenção, borracharia, abastecimento, lanchonete, à noite aquilo virava um grande bordel com as mesmas pessoas, né? Os chofés de caminhão traziam as meninas, trocavam de caminhão e iam para o interior. E era um grande prostíbulo, né? E a grande maioria das meninas eram menores de idade, que vinham do norte, justamente. E eu achei, bom, se um dia eu contar a história da estrada, vai ser através desses dois personagens, o chofer de caminhão e a menina que se prostitui, né? Depois de 6 anos só,
que eu consegui convencer um produtor da TV alemã de desenvolver essa ideia, né? Primeiro porque eu ainda não tinha dirigido um filme, né? Só tinha fotografado. Eu já, como câmera, eu trabalhava para correspondentes das TVs estrangeiras, já tinha uma cancha muito boa de fotógrafo, mas não de diretor, né? E aí ele me disse o seguinte, olha, me mostra uma coisa, né? Se você me mostrar uma coisa e me convencer através dessa imagem, eu produzo o filme para você. Aí eu saí de São Paulo com o meu Fusquinha e meus dois parceiros na época, Orlando Senna e Wolf Gauer, e fomos para a Transamazônica em 1973, né? No governo Médici, que era o período mais duro da ditadura militar, e aquilo era uma área de segurança nacional, né? E a gente foi para Marabá, e em Marabá entramos na Transamazônica. Só que em Marabá, naquele momento, tinha acabado de acontecer a guerrilha do Araguaia. Nós sabíamos que tinha uma guerrilha, mas não sabíamos que nós estávamos exatamente no ponto da guerrilha. E eu registrei com uma câmera Super 8, que eu usava na época, como uma espécie de um diário, né? Uma câmera Super 8 muda, né? Porque ela não tinha som. E o Orlando Senna entrevistava as pessoas, o Wolf fotografava. E com esse Super 8, que eu não editei, bruto do jeito que ele saiu da câmera, eu mostrei para o produtor da TV alemã. E ele disse, puxa vida, se você colocar essas imagens no filme, eu produzo o filme para vocês. Esse Super 8 está na exposição na íntegra, são 20 minutos, né? E o filme que foi feito a partir disso é o Iracema, uma transamazônica, que é meu filme mais conhecido, né? Um filme quase que simbólico do período da ditadura e da ocupação da Amazônia, porque esse filme foi o primeiro a mostrar em imagens aquilo que estava acontecendo de fato lá. Por exemplo, as queimadas, a expulsão dos poceiros, né? O trabalho escravo, a prostituição infantil, estava tudo já nesse filme. E, Jorge, você compartilhou essas experiências. Eu fiquei com uma curiosidade. Como que o cinema entrou na sua vida? Foi uma coisa repentina? Foi uma coisa... Começou aqui na UNB. Tinha um fotógrafo e cameraman do Darcy Ribeiro, que era Peraí, tem que interromper o seguinte. De vez em quando me dá uns brancos assim. Tudo bem. Me lembrar o nome dele, era um alemão. Fortmann, Heinz Fortmann. O Heinz Fortmann era o câmera do Darcy Ribeiro, e o Darcy Ribeiro era antropólogo, né? E ele levava o Heinz Fortmann para todos os lugares que ele ia, e ele filmava. Ele foi o primeiro a filmar a festa do Quarupi, né? E ele estava na universidade, e já trabalhando em cinema. E eu acompanhei, fiquei olhando ele, né? Aí fiquei curioso, né, de saber, puxa vida. E ele era um cara que filmava em 16mm, com equipamento muito simples, fazia tudo sozinho, revelava o filme, montava no projetor. E eu achei, puxa vida, isso é uma coisa tão... Aparentemente o cinema é tão complicado, mas ao mesmo tempo também tem um lado simples que dá para fazer. E isso aí me acendeu a curiosidade e a vontade de querer fazer cinema. Mas eu só consegui fazer cinema muito depois. Quando eu saí de Brasília, já havia um início de um núcleo de cinema quem começou a desenvolver a parte de cinema no UNB era o professor, era o crítico Paulo Emílio Salles Gomes, que inclusive é o fundador do Festival de Brasília, que foi fundado naquela época, se não me engano, em 65, né? E ele já dava uma aula, um curso de apreciação cinematográfica, né, que eu assistia. E era interessante porque durante um semestre inteiro, as aulas eram aos sábados, ele projetou o mesmo filme, que era Hiroshima Mon Amour, um filme da Nouvelle Vague francesa, que naquela época assim, era a grande novidade. E toda vez a gente assistiu o mesmo filme para observar ele de um outro aspecto, pelo roteiro, pela fotografia, pela estrutura da imagem, enfim, ele nos abriu os olhos como que a gente assiste um filme, né? Como que a gente decupa um filme através do olhar, né? E era interessante porque era muito, muito difícil a projeção, sempre tinha um problema, né? Ou o som não estava bom, ou a imagem, a lâmpada do projetor não funcionava direito, que não era um projetor digital, era um projetor de película mesmo, né? E um dia ele disse, olha, consegui uma cópia nova do filme,
Aliás, consegui um projetor novinho que foi instalado aqui, está tudo perfeito, só tem um detalhe, o filme não veio. Mas como nós já tínhamos visto o filme muitas vezes, a gente imaginou o filme e estudou da mesma maneira. Que legal. Ele era muito engraçado, Paulo Emílio, né? Mas ele iniciou, vamos dizer, o processo de cinema, que depois, mais tarde, culminou com o curso de cinema da UNB. Já estavam ali naquela época Jean-Claude Bernardet, Roberto Santos, Maurice Capovilla. Caramba, grandes nomes. Grandes nomes já estavam começando a preparar o curso, né? E como você enxerga as evoluções do cinema mesmo e da linguagem audiovisual? Se você pegar um filme, sei lá, da década de 60, não vai ser mais a mesma linguagem de agora, por exemplo. Sim e não, né? Se você olhar meus filmes, é uma linguagem bem contemporânea, né? Então, eu acho que não é a linguagem que mudou é o conteúdo, né? Ou então o equipamento, né, no caso. Sim, mas o equipamento não faz o filme, né? Tanto faz se você... O equipamento não determina o filme, né? Você não pode dizer, foi feito em filme é de um jeito, foi feito em digital é de outro jeito. Não, isso depende da cabeça do diretor. Sim. Eu queria voltar um pouquinho. Você trabalhou principalmente no período da ditadura militar. Você sofreu alguma opressão? Até porque, assim, comunicadores, e principalmente do audiovisual, não eram queridos, né, pela ditadura militar. Você poderia contar pra gente se você sofreu algum tipo de opressão ou alguma tentativa de acabar com o seu projeto nessa época, principalmente da Transamazônica, que era o foco deles na época? Não, havia muita, isso sim. Tanto é que o filme, o Iracema, uma Transamazônica, ficou censurado 6 anos no Brasil, né? Ele foi feito em 74 e só em 1980 é que a gente teve autorização de exibir o filme. A partir do convite, o filme foi convidado para o Festival de Cinema de Brasília, daquele ano, 1980. Acabou ganhando, né, o festival. A menina que nem era atriz, a Edna, que faz o papel da Iracema, ganhou o prêmio de melhor atriz, né? Enfim, foi o momento que o filme apareceu para o público brasileiro. Mas não era uma censura assim visível, havia uma censura invisível. Era muito perigoso. Você podia ser preso a qualquer momento, né? Podia levar pessoas à prisão também que trabalhavam com você. Então a gente tinha muita cancha, eu tinha muita habilidade, porque eu trabalhava como repórter cinematográfico, particularmente com um repórter da TV alemã, que era muito ousado. A gente cobriu as ditaduras da América Latina, na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Bolívia. A gente estava lá, né? Eu testemunhei, presenciei tudo isso. Essas imagens estão na exposição também. E a gente adquiriu uma cancha assim, de trabalhar em situações de perigo, né? Ser muito rápido, acabou, cai fora, até as pessoas perceberam o que você estava fazendo, você já não estava mais ali, né? E você tinha que ter a habilidade de conhecer qual é o teu limite, até onde você pode ir naquele lugar, né? Então a gente driblou a ditadura militar e o controle que os militares tinham, por exemplo, na região amazônica, e também com um pouco de sorte e ousadia. Não sei se hoje eu faria isso, mas eu era jovem, né? Então a gente ia em frente. Jorge, você já estava num período da imprensa, onde, como eu falei, era muito oprimido e tinha essa censura. Para você, hoje em dia, como que os repórteres, como a imprensa, pode trabalhar tendo a democracia ao seu lado? Olha, a liberdade é fundamental, né, para a imprensa, né? E geralmente as ditaduras, né, os regimes autocratas, a primeira coisa que eles atacam é a imprensa e a justiça, né? Mas você tem que ser ousado, né? E saber contornar isso, né? É uma questão de experiência, de habilidade, mas é claro que são situações muito diferentes, né? Você está num regime como a gente ainda tem hoje, né? De você poder ter liberdade de falar o que você quiser e não ser preso porque você falou determinada coisa, né? Então você tinha que saber até onde você podia ir e como você podia ir. Por exemplo, no caso do cinema, né? Dos filmes que eu fazia, eles eram exibidos na Europa, porque eram produções para as TVs europeias. Mas eles circularam muito no Brasil
num movimento semi-clandestino dos cineclubes. Havia uma organização cineclubista, uma capilaridade muito grande pelo Brasil todo, as comunidades eclesiais de base, os sindicatos, as organizações estudantis, todos eles tinham cineclubes. E esses cineclubes exibiam aquilo que não passava nos cinemas, né? Isso era interessante, né? Como funcionava o cineclube, né? Porque o cineclube utilizava o 16mm, que não era a bitola do cinema. Então a censura tinha mais dificuldade de chegar a esses filmes, né? Então ela não conseguia censurar o 16mm, ela censurava a bitola do cinema. No cinema ela realmente conseguia impedir que o cinema mostrasse o filme. Mas o cineclube aqui, outro ali, as cópias circulavam clandestinamente, eles tinham mais dificuldade de controlar. Eles controlavam também, de vez em quando, um cineclube perdia, era invadido, tiravam um filme e tudo mais, mas era raro, né? Isso era uma forma interessante de contornar a censura. Jorge, e agora me conta, quem é o público-alvo da exposição? Que país é este? É para estudantes? Para mim, são jovens, aqueles que não viveram esse período e que é importante passar a informação do que aconteceu nesse período. Como é que era o Brasil naquele tempo, entende? Que país é este? Que país é este? Jorge, para finalizar, você poderia falar para o público até quando a exposição vai estar aberta? E a gente, né, você trouxe para a gente o catálogo da exposição. Eu queria muito que você desse um autógrafo para a gente. Poderia, por favor? Claro. A exposição ela vai até 21 de setembro. Né? E, paralelamente à exposição, nós vamos ter eventos no Cine Brasília, vão passar alguns filmes. Por exemplo, a Iracema, uma Transamazônica, vai passar no dia 11 de julho, né, que é uma sexta-feira, e o filme foi restaurado e ele vai ganhar uma distribuição nacional, e a pré-estreia vai ser aqui em Brasília no dia 11. Incrível, legal. Muito bom, muito bom. E outros eventos que a gente vai tentar fazer na Universidade de Brasília, um seminário para discutir justamente essas questões, né? Então, a ideia não é ficar restrito ao espaço do museu, né? Mas colocar mais coisas na cidade relativas à exposição. Legal. Você pode assinar pra gente? Aqui, ó. Esse catálogo ele é muito bonito porque ele contém todas as imagens que estão na exposição, né? E com entrevistas, né? Uma longa entrevista comigo, com tudo isso que eu contei para vocês e algo mais, né? E de outras pessoas que colaboraram comigo naquele tempo, né? Tem uma curiosidade que o primeiro filme que eu fiz chama-se Caminhos de Valderez, que foi rodado em Brasília em 73. É um média-metragem, um filme experimental, você falou isso na introdução. E a atriz que faz o papel da Valderez é aqui de Brasília, uma jornalista de Brasília, né? Chama-se Valderez Caetano. Nossa, estava ontem na exposição. É realmente bem... Tá tudo em casa, né? Nossa, essa fotografia tá de Não, Brasília. tão lindas. E se alguém quiser comprar, tipo, adquirir tem o como catálogo? adquirir o catálogo? Tem. O catálogo está à venda agora na exposição mesmo, mas só por alguns dias. Depois ele pode ser comprado pela internet na loja virtual do Instituto Moreira Salles. Bacana. Você entra no site do Instituto, catálogo da exposição, você compra pelo correio e recebe em 2 dias aqui. Obrigada, Jorge, pela sua disponibilidade em vir falar aqui um pouco sobre a sua história, um pouco sobre a exposição Que País é Este? Essa foi mais uma entrevista para a Agência de Notícias CEUB. Eu espero que você tenha gostado. Nos siga nas redes sociais e até a próxima. Tchau.